Hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro de 2014, eu tenho o prazer de entrevistar aqui na redação do Conversa Fiada o professor Gilberto Bercovitch. Ele é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da USP e é um especialista em Vargas e em Jango Goulart. Na verdade, a aula mestra que ele deu na abertura dos cursos deste ano foi sobre o programa de reformas de base do presidente Jango Goulart, e isso pode ser acessado aqui no site do Conversa Fiada. Nós vamos dividir essa entrevista. A primeira parte eu gostaria, professor Gilberto, de tratar da questão do nacionalismo e do entreguismo na obra de Vargas e a persistência do entreguismo. Por que o entreguismo não acaba? Bom, Paulo, primeiro quero agradecer o convite, é sempre um prazer poder estar aqui no Conversa Fiada, ainda mais para discutir temas dessa relevância. O entreguismo não acaba, Paulo, porque infelizmente uma boa parcela da nossa elite, ela é virada de costas para o Brasil. Na verdade, o sonho dela é morar em Miami, ou nos Estados Unidos, ou em Paris, né? E isso é mais sofisticado, lógico. Claro. Mas ela, na verdade, ela não se identifica com o país, ela não se identifica com o povo, e ela não vê os anseios do país ou do povo como seus anseios. Ela, na verdade, ela acha que é algo absolutamente separado, distinto disso. Agora, isso contém, evidentemente, uma visão de processo econômico e de processo político. Sim. Qual é a visão dos entreguistas? Como é que eles querem resolver o problema do Brasil? Não, os entreguistas, quer dizer, desde a era Vargas e hoje, são aqueles que defendem que o capital estrangeiro deve controlar todos os setores possíveis e imagináveis da nossa economia, né? Porque afinal o Brasil não pode ter nenhuma restrição ao capital estrangeiro, ele poderia circular livremente e atuar livremente sem nenhum tipo de controle. Acham que, na verdade, o Estado não tem que ter papel algum na esfera econômica, na esfera social, são contra os direitos sociais, são contra as empresas estatais, acham que as empresas estatais são núcleos de corrupção ou de privilégio, é sempre esse discursinho da moralidade, né? E eles, na verdade, eles pensam no Brasil ou como uma grande fazenda ou como uma grande mina, é isso, na verdade. Ou uma fazenda para produzir café, ou uma mina para extrair ouro, como se fazia ainda na República Velha. Exatamente. Agora, por que não se atualizam os entreguistas? Será que eles ainda não se deram conta de que a situação econômica mundial, a situação econômica aqui no Brasil já mudou e que esse formato não cabe mais no Brasil? Na verdade, o que eles fazem? Eles simplesmente repaginam o discurso, né? Eles reformatam o discurso deles. Então, na época dos anos 30, dos anos 40, chama-se de entreguista, era favorável ao capital estrangeiro. Isso. Depois, nos anos 70, para frente, são os neoliberais. Os neoliberais. Os neoliberais, os que defendem a supremacia do mercado financeiro, sobre qualquer tipo de investimento produtivo, o que acham que o nosso câmbio deve ser livre para poder beneficiar a exportação de commodities, que tucanaram o produto primário, né? Eu aprendi na escola que era produto primário, agora é commodity. Commodity, né? É verdade. Tucanaram o produto primário, né? Isso. E são a favor sempre que o Estado não interfira, que o Estado não atue em nenhuma esfera do domínio econômico, né? São a favor da privatização, aliás, a privataria tucana foi o maior exemplo de entreguismo, talvez, da nossa história. O senhor publicou recentemente na Carta Maior, e nós tivemos o prazer de republicar aqui no Conversa Fiada, um artigo sobre a permanência do projeto de Getúlio Vargas, em que o senhor fala que a UDN, né, que é o PSDB de antigamente, proclamou a morte de Vargas 3 vezes. E o senhor lembra que o Fernando Henrique Cardoso, em seu discurso de despedida do Senado em 1994, insistiu em reiterar a nova morte de Getúlio, dizendo que havia chegado o fim da era Vargas. Por que o Fernando Henrique continua a ser hoje, 22 de setembro de 2014, o principal porta-voz, o porta-bandeira dessa mensagem entreguista? Bom, o Fernando Henrique incorporou todo esse ideário entreguista há muito tempo, muito antes dele ser presidente da República, né? E, na verdade, isso vem da própria ideia dele da teoria da dependência. A dependência, para ele, o que era? O Celso Furtado dizia, superar o subdesenvolvimento é romper com uma série de coisas, transformar estruturas, é integrar a população no processo de desenvolvimento. A teoria da dependência, o que é? Ele fala, não, olha, isso que o Celso Furtado quis, não dá para fazer.
o que dá para fazer? Dá para nós sermos dependentes e associados. Então, vamos ser associados à potência hegemônica, que é nos Estados Unidos, hoje talvez seja a China, né? E vamos viver do que dá, das migalhas que caem da mesa da Casa Grande. Isso ele sempre defendeu. E ele passou... Quando ele era um sociólogo, sociólogo. E admitia algumas vezes que tinha alguma ligação com o método marxista de análise social. Mas, na verdade... Que ele repudiou logo. Ele repudiou logo depois. O doutorado dele talvez seja uma tese, vamos dizer, marxista, até por causa do Florestan. Isso. Né, que foi orientador. Mas depois ele, na verdade, a teoria da dependência, o Paulo Nogueira Batista Júnior fala, se alguém quiser fazer biografia do Fernando Henrique, já tem o título pronto. É teoria Manual da Dependência, da teoria prática. Ele falou isso. Falou isso no seminário lá na USP. Professor Bercovitch, nós vamos interromper aqui e vamos iniciar daqui a pouquinho uma segunda parte da nossa entrevista, agora sobre a questão dos direitos sociais, da legislação trabalhista e a carteira do trabalho. Até já. Nessa segunda-feira, 22 de setembro de 2014, eu faço agora a segunda parte da entrevista com o professor Gilberto Bercovitch, professor titular de Direito Econômico e Economia Política da USP. No primeiro bloco, nós falamos sobre a questão do entreguismo e a sua sobrevivência até hoje. E agora vamos falar de outro aspecto importante da herança de Getúlio Vargas, que é a questão dos direitos sociais, os direitos trabalhistas. Professor Bercovitch, nesse seu artigo a que já me referi sobre a permanência do projeto de Getúlio Vargas na Carta Maior, a propósito dos 60 anos da morte de Vargas, no dia 24 de agosto, o senhor menciona um fato que me parece interessante, valeria a pena o senhor reproduzir aqui, que é o fato de que a legislação trabalhista do Vargas não é herdada da legislação fascista, como muitos dizem, para desqualificar a legislação trabalhista que há no Brasil. Qual é o histórico da legislação trabalhista do Vargas? Isso mesmo, Paulo. Os críticos à legislação trabalhista, desde o primeiro momento, vão afirmar que ela é uma cópia da Carta del Lavoro do Mussolini, que era de 1927. Lógico que o corporativismo do Mussolini teve influência nos anos 30 aqui, como teve influência no mundo inteiro. Tem influência na Inglaterra, tem influência na França, nos Estados Unidos e aqui também. Lógico que vão ter alguns elementos corporativos. Só que a base, a preocupação do Getúlio e do grupo político dele com a questão do trabalho vem, na verdade, do positivismo do Auguste Comte. Sim. Quer dizer, o Comte, na França, século XIX, um dos grandes defensores da sociedade industrial, mas, ao mesmo tempo, ele não negava que a sociedade industrial trazia um problema, que era a exploração do trabalho. Certo. Então, isso tinha que ser resolvido. E o Estado seria o intermediário entre o capital e o trabalho para poder solucionar os conflitos que existem e melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Sim. Essa ideia, essa ideologia do sistema positivista do Comte chega aqui no século XIX e no Rio Grande do Sul, particularmente, ela vai ser muito forte. Desde o Júlio de Castilhos, sim, que é o fundador do Partido Republicano Rio-Grandense, é o primeiro governador da República, assim que é proclamada a República, o primeiro governador do Rio Grande do Sul no período republicano, chama presidente, né, do Estado. Isso. Na época, né? Partido do Getúlio? Que é o Partido do Getúlio, que é o Partido Republicano Rio-Grandense. Ele, o Borges de Medeiros, que é o seu sucessor. Isso. Quer dizer, e a Constituição do Rio Grande do Sul, ela divergia das outras, porque ela é uma Constituição inspirada nos ideários do Comte. Que estão lá, inclusive, na nossa bandeira, né? Ordem e Progresso. Ordem e Progresso. São um dos lemas do positivismo. E a ideia, dessa ideia de preocupação com as condições do trabalho, e que tem que ter um intermediário entre o capital e o trabalho, que vai ser o trabalho, o Getúlio ele traz da formação dele no Rio Grande do Sul. De contista e de castilhista. E quando ele assume o poder em 30, na verdade ele está levando para o governo federal, para o país, para o governo nacional, essa ideologia. E por que a questão da legislação trabalhista hoje no Brasil ainda continua sob suspeita, sob crítica, e há sempre agora, inclusive nessa eleição de 2014, a proposta de se flexibilizar a legislação trabalhista? Por quê? Porque todo um setor da economia brasileira, determinado setor empresarial ou patronal, que até hoje não aceitou a legislação trabalhista, que acha que os direitos trabalhistas são um custo, são um privilégio. Então, quando a gente escuta falar custo Brasil, são os custos dos direitos, quer dizer, na verdade, mas não é custo.
Na verdade, você está garantindo direitos fundamentais dos trabalhadores. E tem toda uma parcela dessa elite, vamos dizer, que não aceitou até hoje os direitos trabalhistas. Até porque, né, Paulo, nós vivemos num país escravocrata, né? Sim. Então, o sujeito estava acostumado com um trabalhador que não precisava remunerar. É uma mão de obra que, na verdade, era uma coisa, não era tratado como ser humano. Né? Então, na verdade, toda a disputa sobre a regulação do trabalho é uma disputa também de ampliação de direitos e de inserção dessas pessoas no sistema político e no sistema econômico. É por isso que eu acho que o Vanderlei Guilherme dos Santos, que fala da chamada cidadania regulada, e ele fala que a carteira de trabalho era mais importante que o título de eleitor, como símbolo da cidadania. Entendi. Porque era mostrar assim, a pessoa tinha direitos. E essa consciência, independentemente do tipo de direito que foi concedido, se foram suficientes, não foram suficientes, deviam ser mais ou não deviam ser mais, o que é importante é que com a questão da legislação do trabalho feita a partir dos anos 30, que a CLT, o nome diz, é Consolidação das Leis do Trabalho. Já havia leis? Já havia desde o início dos anos 30. Né? A CLT de que ano é? 43. 43. 43. Mas a primeira regulação do trabalho vem logo no comecinho da Revolução de 30? No comecinho. Logo, a Revolução de Outubro, então passa em novembro, começo de 31 já tem as primeiras leis trabalhistas. E, inclusive, quem é engraçado até, na exposição de motivos dos decretos, que eram decretos com força de lei, né, que era o governo provisório. O então ministro do Trabalho, que era o Lindolfo Collor, né, ele cita autores franceses. Cita Leon Digui, que é um autor do direito francês, que tinha tese sobre o sindicalismo. Além da questão do direito, ele é famoso hoje no direito administrativo até hoje, direito de serviço público. Lindolfo Collor, que é tio-avô do Fernando. Que é avô do Fernando Collor. Ele citava autores franceses, ele não falava nada do Mussolini. Nada do Mussolini. Vai ter elemento da questão corporativa na organização dos sindicatos, mas isso posteriormente não se Agora, professor, vamos tentar chegar um pouco aqui a 2014, nessa questão da flexibilização das leis trabalhistas. Mas com a globalização, por exemplo, hoje se sabe que a China paga salários que são muito baixos. Salários de quase escravidão. E quando os salários começam a subir na China, sabe-se que a China migra algumas fábricas para a África, para a Etiópia, por exemplo, e começa a produzir lá a salários ainda mais baixos. Como é que o Brasil pode enfrentar isso com essa legislação que garante, entre aspas, tantos direitos? Então, Paulo, na verdade são duas questões distintas. A primeira, que quando se dá essa legislação elaborada, qual que é a principal contribuição que ela dá? Ela gera consciência de direitos. Isso é importante. Quer dizer, todo trabalhador sabe que tem direitos. Que o patrão tem deveres e direitos, e ele também tem direitos e deveres. Claro. Todo empregado sabe isso, todo cidadão sabe isso. Isso é importante, saber que você tem direitos. Claro. Isso você não consegue tirar no país. É por isso que toda vez que se tenta mexer na CLT pelos mais variados argumentos, porque gera custo, porque na competição internacional meu produto é mais caro, o chamado custo Brasil, e assim por diante, você não consegue mexer na CLT. Por quê? Porque mexer na CLT é sempre para retirar direitos, não para ampliar direitos. Né? Por isso, quando se fala vamos flexibilizar a legislação trabalhista, só pode ser para prejudicar o trabalhador. Aí vem toda essa discussão sobre terceirização, precarização e assim por diante. E a questão que, além da questão da consciência de direitos, tem uma outra questão também, que é o que vai acontecer na China, vai acontecer isso aqui também. Quer dizer, a mão de obra é mais barata, mas a partir do momento que as pessoas vão melhorando de vida... Através da educação também, elas vão tendo consciência também que têm direitos. Claro. E você não consegue mais montar um sistema de exploração da mão de obra que não garanta direitos, como é na Europa, como nos Estados Unidos. E no dia que sair da China, vai para a Etiópia. E também vão ter consciência dos direitos. Isso é inevitável na humanidade. Não tem como impedir. Vão poder fugir para Marte, talvez, ou para a Lua. Não, lá vai ser possível fazer um choque de gestão. Talvez seja. Essa outra expressão que, por exemplo, os tucanos gostam muito de usar, né? Choque de gestão. Porque é um tamanho choque, você fica tão abismado com a venda do patrimônio público todo, que realmente você não tem o que fazer, você fica chocado com o que fizeram. E historicamente, a primeira providência num choque de gestão é demitir. É demitir.
Quer dizer, e a partir do momento que você demite, você afeta toda a atividade econômica, aquela pessoa deixa de consumir, traz toda uma série de problemas para sua casa, de possibilidade de cair de nível de vida, de passar necessidade, de preocupações. Aí tem os especialistas falam problemas psiquiátricos, psicológicos gravíssimos. Claro. A gente não tem noção, mas eles têm essa preocupação. A atividade econômica cai o consumo, quer dizer, é tudo oposto do que tem que se fazer para tirar um país de uma crise. Para tirar o país da crise, tem que dar empregos, tem que ampliar direitos, que é justamente para as pessoas poderem melhorar a vida. De preferência, criar empregos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, exatamente. Para pessoas que moram aqui poderem melhorar de vida. Acho que o governante ele tem que pensar no bem do seu povo. Agora, se o governante pensa simplesmente nos financiadores internacionais, nos grandes grupos econômicos internacionais, nas agências de risco, ou no que os ditos órgãos multilaterais vão dizer, ele não está governando. Na verdade, ele é um mero preposto. Professor Gilberto Bercovitch, muito obrigado. Foi um grande prazer. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado.